Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. A gente tem trabalhado nos últimos 2 domingos com perspectivas missionárias. A gente já ouviu 2 clamores. Só para recapitular, o que é um clamor? A gente viu que clamor é um grito de desespero. Não é verdade? Quando você clama por alguma coisa é porque há desespero no seu coração. Mas pode ser também uma súplica por ajuda. Você está com alguma dificuldade, você tem alguma situação em que você não consegue resolver sozinho, e você então suplica, você clama. Mas também pode ser um pedido urgente, algo que você suplica, algo que você clama porque você precisa urgentemente que alguém faça isso ou aquilo por você. Rapidinho, vamos relembrar o clamor que veio lá do inferno. Triste isso, mas é a verdade. Você precisa ter o coração aberto para o que a Bíblia nos ensina. Não é um pastor que está falando isso, é o próprio Senhor Jesus que contou essa história, e Ele é Deus, Ele sabe o que passa pelo lado de lá. Eu não tenho essa capacidade, mas quando eu entendo a revelação de Deus, eu entendo esse clamor que veio lá do inferno. Está registrado na sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Nós aprendemos nesse sermão que após a morte, preste bem atenção nisso, após a morte cessam-se todas as chances, todas as possibilidades, toda a esperança de salvação. Morreu, acabou. Nós aprendemos que os que morrem, eles terão ou consolo ou tormento. Não tem meio termo, ninguém fica em cima do muro. Nós aprendemos que a existência pessoal e consciente, ela continua do lado de lá. O rico sabia quem ele era, o rico sabia quem eram os seus irmãos que tinham ficado aqui vivos, ele até clamou por eles, e o destino eterno está selado, ou é céu ou é inferno. Você não volta, você não queima vela, você não faz nada que possa mais mudar o destino eterno. Passou para lá, acabou. O clamor que veio lá do inferno por esse rico, olha o que ele pediu: manda alguém na minha casa avisar meus irmãos, para que não venham para este lugar porque ele sabia da vida dos irmãos, sabiam que os irmãos eram incrédulos como ele, que não se interessavam por Deus nem pela palavra de Deus, e sabiam que o destino deles seria o mesmo. Então, quando ele viu e ouviu que não tinha mais possibilidades para ele, ele intercedeu, ele clamou para que pudesse ajudar os seus irmãos, mas a palavra foi: não tem como. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, eles precisam se arrepender ao ouvir a palavra. Vamos relembrar o segundo clamor. Foi um clamor que veio das nações. Nós estudamos isso no domingo anterior. Paulo, ele colocou a vida dele nas mãos de Deus, como nós cantamos: rendido estou para servir. E Paulo queria ir para um lugar, Deus fechou as portas. Ele queria ir para outro lugar, Deus fechou as portas, até que à noite ele teve uma visão de um homem, e nesta visão, segundo clamor, eu falei para vocês que é o clamor que veio das nações. O homem na visão gritou, pedindo ajuda: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que o Espírito Santo estava guiando ele, ele foi para aquela região, ele pregou o Evangelho, pessoas ali se converteram, e foi plantada uma igreja que o ajudou tremendamente no ministério, a igreja de Filipos. Hoje à noite, eu quero ver com vocês o terceiro e último clamor dessa série, Perspectivas Missionárias. É o clamor que vem da onde? Do céu. O céu também clama. O nosso Deus triuno está clamando. Ele está clamando com uma perspectiva missionária. Abre sua Bíblia comigo. Eu preciso dar uma introdução para você captar a mensagem hoje à noite melhor. O nosso texto base é Isaías, mas eu quero que você abra sua Bíblia primeiramente em 2 Crônicas, capítulo 26, porque vai ser importante você compreender esse contexto histórico para compreender a mensagem que nós temos hoje à noite, o contexto da passagem. 2 Crônicas, capítulo 26.
Segunda Crônicas fica logo depois de Primeira Crônicas. Se você chegou em segunda, aí você vai para segunda, tá? Se você chegou em primeira, você corre um pouquinho e chega em Segunda Crônicas. Capítulo 26. O rei Amazias havia acabado de morrer, e na sucessão do trono estava seu filho de 16 anos, chamado Uzias. E diz a palavra de Deus assim, olha: então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. E o texto vai nos falar sobre esse homem, que de uma maneira assim tremenda, ele foi usado por Deus. E eu quero que você preste atenção no versículo 4 comigo. Diz a Bíblia assim, olha: ele fez o que o Senhor aprova. Ele foi um bom rei. Ele preocupou-se no seu reinado, no seu governo, de ensinar a palavra de Deus, de reconstruir cidades. Ele olhou para a saúde, ele olhou para a segurança da sua nação. Ele de fato, ele abençoou a nação de Israel. Ele foi um bom rei. Diz a palavra de Deus, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Versículo 5: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Meus queridos, presta atenção numa coisa que é muito importante. Cerque-se, procure homens de Deus, pessoas, não só homens masculinos, mas as mulheres, cerquem-se de mulheres mais experientes na palavra. É tão importante na nossa caminhada, a gente não caminhar sozinho, mas ser instruído por pessoas que têm mais vivência na Bíblia, que têm mais conhecimento, para que possa nos instruir, nos ajudar, orar conosco. E olha, isso é muito importante. A Bíblia diz, olha, enquanto esse homem, o rei de Israel, Uzias, ele buscou a Deus, o que aconteceu? O que está escrito na sua Bíblia? Enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E quando você vai lendo daqui para frente, tantas coisas boas que ele fez, ele realmente foi um rei magnífico, as pessoas gostavam dele. Ele ficou 52 anos no trono. Vocês imaginam o Lula, 52 anos no trono do Brasil. Mas olha, ele foi um bom rei. Mas preste atenção, lá no versículo 16, diz assim: entretanto, está escrito isso na sua Bíblia? Talvez a sua versão é um pouco diferente. Como é que está na sua versão aí, seu Alcides? Mas, é um contraste. Olha, o escritor de Crônicas está dizendo, olha, Uzias subiu no trono, ele buscou a Deus, ele foi orientado por Zacarias, ele fez isso, aquilo outro, ele prosperou, mas, entretanto, quando ele consolidou o seu reino, quando ele se tornou um rei poderoso, ele se tornou orgulhoso. Ele achou que ele era o cara, ele achou que ele se bastava. Em Israel haviam 3 ofícios dados por Deus: o ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. Rei é rei, rei não é sacerdote, rei não pode fazer sacrifícios. Quem pode fazer sacrifícios? Sacerdote. Mas esse foi o problema de Uzias. Ele se achou tão poderoso, tão grande, tão capaz, que ele quis unificar em si mesmo os ofícios. Ele quis ser rei e ao mesmo tempo ele quis ser profeta. E ele foi lá no templo, ele pegou um incensário e ele queria então oferecer sacrifícios, mas os sacerdotes o enfrentaram. Veja lá no versículo 18 comigo, 2 Crônicas 26, 18. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os sacerdotes que são descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Afinal de contas, ele era o rei, o bambambam.
indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Ele foi ferido por Deus, por causa da desobediência. E diz a Bíblia, lá no versículo 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Que triste o final de um homem que foi tão glorioso, um homem que foi tão abençoado, um homem que abençoou tantos. A lição que fica para nós nessa noite, nesse primeiro momento, é cuidado com o orgulho, cuidado com a rebeldia, cuidado com o fato de acharmos que nós somos alguém, porque não somos. A nossa vida tem que ser vivida como cantamos: rendido estou, aos pés da cruz, é nos humilhar. Agora, vai comigo lá para Isaías, porque é aqui que começa o nosso texto em que vamos estudar essa noite. Isaías está logo lá, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, é o primeiro dos profetas maiores, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Diz assim, olha, Isaías capítulo 6, verso 1: no ano da morte, ou no ano em que o rei Uzias morreu. O escritor, o profeta Isaías, está registrando esta história que nós vamos estudar hoje à noite, no tempo e no espaço. Porque a Bíblia, meus queridos, ela foi revelada dentro de um contexto histórico. A Bíblia não é uma mensagem de alguém que foi para o meio do mato e lá teve uma visão, deu a voz que falou e ele foi. Não, a Bíblia, ela é o registro histórico da vida do povo de Deus, dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos. E diz então que no momento, na época em que o rei Uzias, aquele rei tão glorioso no primeiro momento, mas que depois descendeu, caiu, morreu. Aquele homem que nos últimos anos, provavelmente alguns estimam que os últimos 10 anos do seu reinado, ele viveu isolado numa casa, não podia ir mais no templo adorar a Deus, porque leprosos não podiam sair em público, não podia ter contato com pessoas, e até o dia em que ele morreu. O dia que ele morreu, houve uma comoção geral na nação de Israel, uma tristeza muito grande. Afinal de contas, o líder havia morrido, o rei havia morrido. E foi nesse dia que Isaías foi ao templo para orar, para buscar a Deus. Então, através dessa mensagem, eu quero destacar alguns momentos que foram importantes no fato de que Isaías foi ao culto, para que a gente aprenda uma lição de Deus hoje à noite, para que eu e você possamos ser instruídos e motivados por Deus a buscá-lo no culto. Vamos trabalhar aqui essas ideias. Olha, o contexto nós vimos foi a história, a morte do rei Uzias. Ele teve um passado de ascensão, de prosperidade, até que ele então desandou, seu coração se orgulhou, e ele então acabou não fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Deixe-me parar aqui para destacar duas verdades importantes. Aprenda uma coisa: embora nós sejamos salvos, ainda vivemos neste mundo. A vida cristã se dá dentro do tempo, espaço, na história. Nós também estamos sujeitos aos momentos difíceis. Crente passa por momentos difíceis. As enfermidades acontecem na vida de crente também. Nós enfrentamos momentos políticos, como o povo de Israel naquela época, falta de saúde, segurança, as perspectivas de futuro às vezes são incertas. Então, ser crente não é viver no céu ainda, ser crente é viver na realidade. Enfrentamos os mesmos problemas. Mas eu pensei que ser crente tudo dava certo. Não dá não.
Nós continuamos a viver aqui nesse mundo com todas as adversidades. A grande diferença é que nós não estamos mais sozinhos, porque Deus está do nosso lado. Por isso o salmista pode dizer assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Tu estás comigo. E ele sabia que Deus iria protegê-lo. Segundo lugar, Deus é soberano. Nós temos aprendido isso nas Escrituras. E por Ele ser soberano e controlar todas as coisas, os seus pensamentos, suas vontades, as coisas que acontecem com você, Deus não é pego de surpresa. Mas por que Ele permite as coisas ruins acontecerem na nossa vida? É para tirar a gente da zona de conforto. Muitas vezes, quando nós estamos numa zona de conforto, sem problema, a gente acha que a gente se basta, a gente não precisa de nada. Mas quando vem uma enfermidade, quando a gente perde o emprego, quando o dinheiro não dá para pagar a conta, a gente sai da zona de conforto, não é verdade? E aí a única coisa que resta para nós é levantar as mãos e clamar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho orado pelo meu irmão Walter e pelos meus irmãos, pela salvação deles. A gente já pregou Jesus para ele muitas vezes, mas ele sempre foi um homem de dinheiro, sempre foi dono da situação, sempre foi o bam. Essa semana eu estava num aniversário na casa do seu Alcides. Ele me chamou do lado, caladinho, e falou assim: Boró, ele me chama de Boró, vai lá no meu supermercado rezar por mim. Eu falei: vou lá, sua volta. Chamei meu irmão José e nós dois fomos lá, abrimos a Bíblia, falamos sobre Jesus para ele e falamos: olha, nós vamos orar, não que a nossa oração tenha mais poder ou é melhor do que a dos outros, mas nós conhecemos Jesus o Salvador, e o que Ele mais quer na sua vida, nesse momento em que Ele está tirando você da zona de conforto, porque agora Ele está quebrado financeiramente, e eu falei para ele: não tem mais para onde descer, a única coisa que você pode fazer agora é levantar as mãos e clamar socorro, e Deus vai atender o seu socorro. Então, muitas vezes Deus tira a gente da zona de conforto para nos dar a oportunidade de fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Geralmente quando a situação aperta, para onde que as pessoas correm? Geralmente, para onde que as pessoas correm quando a situação aperta? Geralmente para as crendices. Quem já andou com galinho de arruda na orelha? Eu já. A gente ia num benzedor, o cara benzia a gente, botava uma galinha de arruda na orelha, a gente achava que estava protegido. Tem muita gente que corre atrás de crendices ainda, porque não foram libertados. Outros correm para bebidas, para drogas, é uma fuga. Eles não querem enfrentar a realidade, então acham que uma boa cachaça vai ser tipo um torpor, que vai livrá-los. Outros se tornam incrédulos, se tornam revoltados com Deus, porque acreditam que a situação em que ele está vivendo é culpa de Deus. Ele nunca buscou a Deus, mas nesse momento ele culpa a Deus, porque ele acha que o que está acontecendo com ele, a culpa é de Deus. Muitos entram em desespero, tristeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acredite que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de todas as vidas. Não é você que tem o domínio sobre a vida de ninguém. Não é você que na sua possibilidade vai ter que cercar aqui e acolá e ajudar aqui e acolá. Não! Acredite que às vezes é Deus que está tirando a pessoa da sua zona de conforto. Porque enquanto a pessoa está bem, enquanto ela acha no seu orgulho que ela pode, ela não busca Deus, ela não se curva diante de Deus. E nós ficamos dando um jeito, tentando aqui ajudar, acolá. Deixa Deus trabalhar. Não é isso que nós cantamos? Deixa Deus trabalhar. Às vezes Ele tem que quebrar o vaso para posteriormente reconstruir. Então o que você pode fazer, como nós cantamos: rendido estou aos pés da cruz. Eu não tenho domínio sobre a vida do A e nem do B. Eu não tenho domínio nem sobre a minha própria vida, mas o Senhor tem. Se for preciso, Deus tira da zona de conforto, para que ele possa quebrar o coração e voltar-se para o Senhor.
Geralmente, quando a situação aparentemente não tem solução, para onde as pessoas correm? Para tudo isso. Mas nós vamos aprender que o lugar certo para correr é para Deus. E foi isso que aconteceu com Isaías. Naquele momento em que todo mundo estava desesperado, triste, acabrunhado, talvez sem perspectiva do futuro, Isaías correu para o lugar certo. Ele correu para o templo. No ano, diz a Bíblia, Isaías capítulo 6, verso 1, no ano em que o rei Uzias morreu, ele foi para o templo. E lá no templo ele participou de um momento maravilhoso, singular. Ele ia todos os dias no templo, mas aquele dia foi diferente. Meus queridos, deixa eu falar algo importante para você. Não falte do culto. Sabe por quê? Às vezes todo domingo você vem no culto, às vezes não acontece nada, mas vai chegar um dia em que você tem ouvido a palavra de Deus, e Deus vai construindo o caráter do Senhor Jesus em você. Às vezes é naquele dia que você faltou, que Ele queria falar ao seu coração. Lembra de Tomé? Ele faltou na escola dominical, e foi justamente naquele dia que ele faltou no culto. Quem estava presente? O Senhor Jesus. Perdeu a maior alegria da vida de ver o Senhor ressurreto. E quando durante a semana os discípulos encontraram com ele e falaram: nós vimos o Senhor, Ele apareceu para nós lá no culto. O que Tomé falou? Não acredito, eu só acredito vendo. Daí vem a ideia da nossa expressão, igual a São Tomé, tem que ver para crer. Então não falte, às vezes Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas olha aqui, Isaías foi buscar a Deus naquele momento de crise, naqueles momentos de dificuldade. Faça isso na sua vida. Não corra de Deus, corra para Deus. Não corra do povo de Deus, corra para o povo de Deus. Peça auxílio, peça ajuda, peça alguém para caminhar com você. Ali no templo, Isaías teve um momento assim glorioso mesmo. Ele foi tremendamente abençoado por Deus. Deixe-me falar uma coisa importante para você. Hoje em dia tem muita gente querendo ser profeta, tem muita gente querendo profetizar, só que não tem nada a ver com profecia bíblica. Ser profeta não é dizer assim: se Alcides, eu profetizo que o seu boteco vai virar um Carrefour. Isso não é profecia, isso nunca foi. Profeta é alguém que fala em nome do Senhor. Por isso ser profeta era algo tão doloroso. Ninguém queria ser profeta. Você pode acompanhar desde lá atrás, quando Deus chamou Moisés. O que Moisés falou? Não, eu quero ser um profeta de Deus. Não, o Senhor manda outro. Eu de jeito nenhum, quero não, sei falar. Porque eles entendiam o custo de ser um profeta, porque falar em nome do Senhor, o bicho pegava. Deixe-me só recordar com você 2 profetas. O primeiro deles, João Batista. O que aconteceu com João Batista? Foi degolado. Não porque ele fez uma profecia para o rei Herodes, dizendo: rei Herodes, o teu reino vai ser próspero. Não, ele falou assim: neguinho, você não pode dormir com a esposa do seu irmão, você está adulterando. Ele apontou o dedo para o rei e falou: dormir com essa mulher é adultério, e Deus vai arrebentar com você. Opa, essa pregação não agrada ninguém não. Mas profetas, eles não têm uma mensagem para agradar as pessoas. O profeta de Deus, ele fala: assim diz o Senhor, e pum, ele fala. Doa a quem doer. Deixa-me falar de um outro profeta, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o único que em si mesmo teve os 3 ofícios. Ele foi rei de direito, não de fato, porque ele não assentou-se no trono. Por isso que ele vai voltar a segunda vez para reivindicar o trono do pai dele. Ele é um descendente de Uzias também. Ele foi profeta, por isso que ele falou em nome do Senhor. E ele foi sacerdote, por isso que hoje ele está onde? À direita de Deus, intercedendo por nós. Então, olha o que a Bíblia fala sobre os profetas, especificamente sobre o profeta Jesus. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Então ser profeta não é uma coisa boa. Ser profeta às vezes é viver na solidão.
Ser profeta às vezes é viver num momento em que ninguém te entende. Então, é nesse momento que Deus chama Isaías para ser um profeta. Ele foi ao templo, ele queria adorar a Deus, e ali se deu então o seu chamado para ser um profeta. Olha o que diz a Bíblia. No ano em que o rei Uzias morreu, o que aconteceu? Ele teve uma visão de Deus. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Que maravilhoso, eu fico pensando. Quando você vem para o culto, você vem com essa atitude, com esse desejo de ver o Senhor? Isaías, quando ele enfrentou uma crise na sua vida, ele correu para o templo, porque ele queria adorar a Deus, ele queria estar na presença de Deus, ele queria que o seu coração fosse confortado, e aquele dia foi tão especial, que Deus se revelou para ele, Deus se mostrou para Isaías, de uma maneira tremenda, como nunca havia feito antes, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Agora preste atenção. Uma crise, ela pode trabalhar no nosso caráter da seguinte maneira: você pode se aproximar de Deus, ou você pode se afastar do Deus vivo, porque as crises, elas têm um caráter didático, elas visam ensinar alguma coisa para nós. Uzias estava morto, era motivo de tristeza? Sim, mas quem estava vivo? O verdadeiro rei. É essa visão que nós temos que ter diante das crises da vida. O meu Deus está assentado no seu trono. Se você está acompanhando a leitura que a gente passou para você no nosso programa, recentemente nós acabamos de ler o livro de Salmos, e quantas vezes nós lemos o salmista dizendo que Deus é rei, que Ele está assentado no seu trono, que Ele governa. Essa foi a visão de Isaías, na sua tristeza por causa da morte do rei de Israel. Ele teve a visão do verdadeiro rei que reina e que governa sobre todas as coisas. Por isso ele diz assim: olha, eu vi o Senhor assentado no seu trono alto, lá no céu, um trono exaltado, cheio de glória. E ele disse que aquela visão foi tremenda, de tal maneira que a aba das vestes do Senhor encheu o templo de Deus. O trono de Israel estava vazio naquele momento, mas o trono dos céus, o trono do universo está cheio. O Senhor está no comando. Nós precisamos ter essa visão de Deus, porque essas tragédias, elas têm um caráter didático na nossa vida, elas revelam o verdadeiro caráter. O crente verdadeiro, ele passa por lutas, crises, mas ele permanece. Aquele que não é, dificilmente ele permanece, ele persevera. As tragédias e crises, elas abrem os nossos olhos para a gente ver o verdadeiro Deus e Senhor. Elas fortalecem a nossa fé. Isaías correu, mas ele correu para o lugar certo. Ele correu para o templo, para adorar a Deus, para ouvir de Deus. E ali no templo, ele ouviu um hino maravilhoso. Eu não sei se vocês gostam do louvor. Eu não sei qual foi a canção que já impactou o seu coração. Mas Isaías, quando ele foi ao templo, e preste atenção, lá no templo haviam cantores profissionais. Eram pessoas escolhidas a dedo. O ministério, a vida deles era aprender música, cantar afinado, para prestar um culto digno para Deus. Mas naquele dia Isaías ouviu uma canção diferente, como ele nunca tinha ouvido. Não foi do coro profissional que estava lá cantando. A canção que ele ouviu veio lá do céu, do trono de Deus. Olha comigo, versículo 2 diz: acima dele, de Deus que está assentado no seu trono, estavam serafins. Serafins são anjos, anjos gloriosos. E Isaías descreve esses anjos dizendo assim: olha, cada um deles tinha 6
asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Olha que interessante. Esses serafins, eles são vistos novamente lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Não precisa abrir lá agora não. Mas olha, eles estão com os olhos cobertos, eles estão com seus pés cobertos na presença de Deus, e eles estão cantando. O texto diz que eles cantavam, versículo 3, e proclamavam uns aos outros. Era um canto responsivo. Sabe aquele cântico que nós cantamos? Essa turma da igreja diz assim: Tu és santo, poderoso. Isso é um canto responsivo. Isso é para a gente prestar atenção na letra daquilo que nós estamos cantando. E os anjos estavam cantando uns para os outros, um cântico responsivo. O que eles estavam cantando? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4 diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Foi um culto maravilhoso, um culto em que a glória de Deus encheu o templo de Israel. Quem estava lá? Isaías, porque ele aprendeu a correr para o lugar certo, ele aprendeu a correr para os braços certos, e ele foi ter com Deus, e foi um culto maravilhoso. Santo, santo, santo. Nós precisamos ter essa visão de Deus como Deus santo, precisamos ter a visão da santidade de Deus. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas não se percebem pecadoras? Porque elas se comparam umas com as outras. O crente também, infelizmente, ele se compara um com o outro. Quando eu me comparo com a Sebastiana, eu posso até me achar superior, melhor, mais santo. Mas quando você compara a sua vida com o padrão, com a santidade de Deus, não resta outra alternativa a não ser se prostrar e pedir misericórdia. É entender que não tem nada que nós podemos fazer a não ser queimados na presença desse Deus que é tão santo. A expressão é Kadosh Elohim, Deus é santo. Ele ouviu esse cântico maravilhoso, impactou tremendamente a sua vida, e aí então ele reconheceu o seu estado de perdição. Vocês estão acompanhando comigo o que é um culto? O que é um culto? Nós chegamos aqui para cultuar a Deus, nós queremos ver a glória de Deus, nós cantamos que Ele é santo, e quando nós estamos compenetrados nessa adoração, esquecendo da conta, esquecendo do patrão, esquecendo da viagem, esquecendo das coisas lá fora, mas buscando, não com os olhos físicos, como Isaías viu, mas com os olhos da fé, contemplar esse grande Deus que nós cantamos. Quão grande é o meu Deus! A consequência inevitável, quando nós olhamos para Deus, é reconhecer que nós somos pecadores. Foi isso que aconteceu com Isaías. Olha o versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram quem é o Rei? O Senhor dos exércitos. Preste atenção, meu querido. Cada culto, eu e você deveríamos nos prostrar aqui diante de Deus, confessar pecados. Eu tenho certeza que você pecou durante essa semana. Talvez você falou uma palavra dura para sua esposa, uma palavra maldita. Talvez você brigou com seus filhos. Talvez você até falou mal do governo. Mas então, merece. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo nosso governo. Não estou dizendo que ele é um governo bom, mas que o cristão ele tem que ter uma atitude diferenciada dos incrédulos.
Quantos pensamentos impuros você teve essa semana? Quantas motivações erradas você teve no seu coração essa semana? Mas aí você chega aqui, você olha uns para os outros, você se considera superior. Porque você não é igual ao João. O João, ele pisa na bola, nossa vida, eu não. Mas quando a gente se compara com a santidade de Deus, não tem ninguém que fica de pé. Por isso Isaías se quebrantou na presença de Deus. Ele falou: olha, eu sou um cara de boca suja. Você sabia que os crentes pecam mais com a boca do que com qualquer outra coisa? Mas por que a gente peca com a boca? Por causa do coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando Isaías dá esse grito: ai de mim, porque eu estou perdido. A ideia é: eu estou perecendo, eu estou sendo consumido por causa do pecado, eu estou entrando em degradação moral. Ele está confessando o seu pecado diante de Deus. Eu tenho falado para vocês que Deus não usa pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, mas Ele não usa pessoas sujas, impuras. Ele queria usar Isaías. Isaías já era um homem de Deus, mas Deus precisava ainda fazer algo na vida dele, transformá-lo, mudar o coração, a atitude dele, para poder usá-lo como seu servo. Por isso que depois que ele reconheceu o seu estado de perdição, algo maravilhoso aconteceu no culto. Ele recebeu a graça de Deus. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu falei isso para o meu irmão: não adianta, meu querido irmão, a gente camelar a pé daqui até Água Suja achando que Deus vai perdoar a gente, que não vai. Não adianta você pôr a mão no bolso e fazer boas obras dando dinheiro para os pobres. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, o primeiro é, o segundo não. Mas não é isso que vai trazer o perdão de Deus. O que vai trazer o perdão de Deus é o reconhecimento de que nós na presença dele somos impuros. E quando Isaías reconheceu isso, olha o que Deus fez, versículos 6 e 7, logo que ele gritou, que ele reconheceu a sua natureza pecaminosa, que ele é um cara de boca suja, e não só ele, mas ele diz: olha, eu moro no meio de um povo, reconhecendo que a sua nação também estava falhando com Deus. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. O que é uma tenaz? É um instrumento de ferro que as pessoas usam para pegar algo quente. As brasas no altar lá no templo queimavam incessantemente para queimar os sacrifícios. E Deus então graciosamente enviou um anjo, pegou uma brasa viva com uma tenaz, com um desses instrumentos, e pôs aonde? Na boca. Será que queimou os lábios do profeta? Eu acredito que sim. Veja, profeta não é uma coisa boa, humanamente falando. Agora eu vou ser cheio de unção. O negócio já começou dolorido na vida do profeta. Deus queimou seus lábios com uma brasa viva. Ele deve ter sentido o cheiro da carne queimando nas suas narinas. Mas algo tremendo aconteceu ali naquele momento. Olha o que diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi ou será removida, e o seu pecado será perdoado. Nós precisamos crer que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados, para nos absolver de toda a nossa culpa. Por isso, a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação, porque já foi absolvido das suas culpas e já foi perdoado dos seus pecados. Então Isaías foi perdoado, ele foi purificado, seus lábios foram tocados, e agora então se dá o chamado específico de Deus.
porque Deus não usa vaso sujo. Preste atenção. Você pode ser salvo, você pela graça de Deus pode ir para o inferno, para o céu, mas talvez você não vai ser usado. Você vai ser parte daquele grande grupo que Paulo falou lá para a igreja dos Coríntios, que vai entrar no céu apagando fogo da poupança. Paulo diz que muitos vão ser salvos como que através do fogo, porque não edificaram sobre o altar, não edificaram sobre o Senhor Jesus uma vida santa, uma vida de caráter, de pureza, de verdade, de humildade. Deus quer usar você. Ele quer que você seja um instrumento dele, para a glória dele. Mas ele só usa vasos limpos, puros. Por isso ele precisou primeiramente purificar Isaías, limpá-lo, para depois então, em último lugar que aconteceu no culto, ele ouviu a voz de Deus. E eu fiquei pensando, será que esse é o grande motivo porque nós não temos ouvido a voz de Deus na igreja evangélica dos irmãos? A palavra tem sido pregada, o povo de Deus tem sido exortado a uma vida santa. Por que as coisas não mudam? Por que os irmãos continuam vivendo às vezes em pecado? Porque não estão vendo a Deus, não estão sendo impactados com a glória dele, então não confessam pecados. E se nós não confessamos pecados, nós não podemos o quê? Ouvir a voz de Deus. Diz o texto bíblico, então, versículo 8, foi depois de todo esse processo, então, ouvi a voz do Senhor, olha o clamor que veio lá do céu. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, chamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem é nós aqui? O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse mesmo clamor, ele se dá no Novo Testamento. Jesus, quando ele estava sendo assunto ao céu, junto dos seus discípulos, ele deu a sua última ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. E ele enviou o Espírito Santo para estar com cada um de nós. Deus chamou Isaías de uma maneira específica. Esse é o clamor que veio do céu: quem enviarei? Quem irá por nós? Isso tem que acontecer em todos os cultos. Você veio para o culto dominical, você adorou a Deus, contemplou a sua santidade, ouviu a sua palavra, confessou os seus pecados, se colocou agora diante de Deus para ir. E cada um de vocês, ao sair desse culto, estão sendo enviados por Deus. É isso que ele está dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O mundo lá fora não conhece a verdade, parentes nossos ainda não conhecem a verdade, eles não vão para o céu, a menos que eles ouçam sobre Jesus Cristo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E naquele dia Isaías foi tão impactado que ele respondeu assim: eis-me aqui. O que ele fez? Ele levantou as mãos, ele se voluntariou, ele falou: Deus, eu estou aqui, eu quero ir, eu quero ser um profeta, eu quero proclamar para a minha nação que Javé, que o Senhor é Deus e que não há outro além de ti, ó Deus. Agora preste atenção comigo, porque não iria ser uma coisa fácil. Então o Senhor disse para Isaías: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca
entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados, sarados. O que significa isso? Deus está dizendo: olha, Isaías, eu vou te enviar para uma nação dura de coração, surda de ouvidos, cega de visão, que tem sido constantemente alvo do meu amor, mas tem endurecido o coração e não tem aberto o coração para mim, para eu salvar esse povo. Você topa, Isaías? Isaías falou: eu quero, Senhor. E ele foi, e Deus usou Isaías tremendamente. Eu quero que você pare e pense comigo alguns momentos. Deixa eu esquecer disso aqui um pouquinho. Eu mudei algumas questões aqui, eu acho que eu mudei mesmo, mas deixe-me terminar aplicando algumas coisas para nós hoje à noite. Deixa eu ver se eu coloquei aqui tudo isso para você ficar mais fácil de ver comigo. Sim, eu coloquei. Como que nós podemos ver e ouvir a voz de Deus? Deixe-me aplicar isso para a gente terminar hoje à noite. Quero destacar 4 atitudes que eu considero extremamente importantes para quem vem para um culto dominical. Primeiro, fidelidade. Fidelidade significa não faltar, significa estar perseverante no culto ao Senhor, porque Deus é digno de ser adorado. Deus está vivo, Ele está sentado num trono sublime, alto, e Ele quer abençoar o seu povo, mas Ele quer ver fidelidade. Ele quer um povo fiel, não um povo que vai empurrando as coisas dele com a barriga, como a gente costuma dizer. Segundo lugar, eu creio que nós temos que ter atitude de respeito, temor a Deus, reverência, porque na reunião, quando o povo de Deus se reúne, nós estamos na presença do Deus Santo. Aqui não é a casa da mãe Joana, esse lugar não é santo, entendam bem o que eu quero dizer, mas quando nós nos reunimos como povo de Deus, invocamos a presença santa de Deus, nós temos que ter respeito, porque Deus está presente aqui. Ele prometeu isso na palavra dele, e o que se requer de nós é respeito. Terceiro, silêncio. Esse silêncio é o silêncio da alma, porque se a nossa alma estiver conturbada, se tiver muitas coisas ali, meu trabalho, agora como é que vai pagar minha conta, o que eu vou fazer amanhã com meu marido, e aquela palavra que ele me falou, e se muitas coisas estiverem gritando aqui na sua alma, se você estiver aí no seu canto aí, olha, zapeando, você não vai ouvir a voz de Deus, você vai vir e vai voltar vazio, da mesma forma que você chegou aqui. Por isso é importante silêncio, é dizer: Deus, eu estou aqui, rendido, eu quero ouvir o Senhor falar ao meu coração nesta noite. Quarto lugar, atenção. Nós não somos crianças de jardim de infância. Quando você vir para o culto, passa lá, faz xixi, bebe água, aí você vem e senta. Eu não sei por que levantar no meio do culto e beber água. Eu não sei por que levantar no meio do culto para fazer xixi. Gente, nós estamos aqui na presença de Deus. Como eu já falei para vocês, quando eu fui do exército, eu fiz segurança para o João Batista de Figueiredo, um nanico desse tamanho assim. Eu não podia ficar: ô Salcide, aqui o Batistinha aqui. Eu não podia, o cara era uma autoridade, eu tinha que ter respeito. Ele era o presidente do Brasil. Mas por que muitas vezes nós não respeitamos o nosso Deus que está sentado no seu trono? Por isso evite se levantar, sair, evite dormir, evite conversar paralelamente, evite usar o seu zap, porque nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Para terminar, deixa eu aplicar. Eu sempre falo para vocês do Isaac com muito carinho. O Isaac é um missionário da nossa igreja. Quando eu digo igreja, não tubalina, da nossa igreja evangélica dos irmãos. Ele é um homem tremendamente usado por Deus, está trabalhando entre os araras. Ele e a esposa Shirley.
Mas eu recebi um comunicado que o Isaac não é mais da nossa igreja. Ele agora é membro da igreja presbiteriana lá em Brasília. E questionado sobre isso, ele falou: não, o problema é o seguinte, olha, esta igreja presbiteriana, ela contribui com o meu ministério desde o início, nunca faltou. Eles nunca cobraram de mim que eu me tornasse membro lá da igreja. Eu me senti responsável por ser membro desta igreja. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica dos irmãos nunca contribuiu com o meu ministério, a não ser a igreja do Tiãozinho. Ele me chama de Tiãozinho. Olha que privilégio nós temos. A igreja evangélica dos irmãos do Tubalina foi a única que por um período de tempo contribuiu com o meu ministério. Então, de maneira que ele falou: olha, o meu coração ainda é da igreja dos irmãos, mas por uma responsabilidade de ministério, eu me tornei membro da igreja batista, da igreja presbiteriana lá de Brasília. E ele contou esse fato que eu quero terminar hoje à noite. Eu ouço muito daqui dos irmãos, às vezes eu mesmo falo isso, e a gente precisa mudar. A gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque a nossa igreja é pobre. Você já falou isso? Meus irmãos, nossa igreja não é pobre. Graças a Deus nós somos uma igreja rica. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. Eu não estou dizendo que aqui os irmãos estão nadando no dinheiro, mas nós temos sido um povo agraciado por Deus. E o Isaac contou um caso que eu vou terminar dizendo o seguinte: o que falta para nós, às vezes, é prioridade. Nós não somos um povo que tem como prioridade a contribuir com a obra de Deus. Alguém aí tem como prioridade contribuir com a obra de Deus? Isso não faz parte da nossa agenda. Às vezes a gente até leva um susto quando o dirigente do culto fala: olha, nesse momento da canção, quem quiser vir contribuir, venha. E aí a gente leva um susto, põe a mão no bolso e vem. Mas a gente tem que levar isso como atitude de adoração a Deus. Prioridade para contribuir. Segundo, visão. Para muitos, contribuir é um peso. Eles contribuem basicamente como uma esmola. Eles não veem que contribuição é um privilégio. Deus está nos usando para a glória dele. E o Isaac falou: olha, lá nessa igreja teve um irmão que chegou para a liderança e falou assim: olha, faça um projeto missionário. É uma igreja que contribui com missões, inclusive eles sustentam o Isaac durante muito tempo. Mas esse irmão chegou para os presbíteros, para o pessoal que cuida da área de missões, e diz: olha, faça um projeto que eu quero abençoar, porque tem sido tremendamente abençoado por Deus. Eles se reuniram, fizeram um projeto de 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. E apresentou para aquele irmão. Ele falou: não, vocês não estão entendendo o que eu falei. Eu quero que vocês façam um projeto missionário, para que a gente possa enviar missionários, sustentar missionários e fazer com que Deus seja glorificado. Eu tenho 2 milhões que eu quero investir na obra missionária. Eu não estou falando, meus queridos, que nós temos que dar 2 milhões porque nós não os temos. Mas a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem não é fiel no, não será fiel no visão. Essa igreja tem visão, nós precisamos aprender com esses irmãos. Por último, mordomia. A Bíblia nos ensina que mordomia significa que nós somos mordomos de tudo aquilo que nós pensamos ter. Eu não sou dono dos meus filhos. Os meus filhos pertencem a quem? Mas você crê nisso de verdade? Porque a gente crê nisso até que ele cai, machuca o joelho, né? Gente, Deus, ele é o dono dos nossos filhos. Eu sou mordomo. Significa que
Deus me deu temporariamente o privilégio de cuidar do Samuel, da Ruth, para a glória dele. O meu dinheiro não é meu. Eu sou mordomo dos bens que eu tenho, do meu carro, do meu trabalho, da minha saúde. Eu sou mordomo, administrador. Por isso que nós falamos que eu não tenho versículos para teoricamente proibir você de beber, de fumar. Porque a Bíblia não tem um versículo que diz assim, não fumarás. Não tem. Mas ela tem versículos que nos mostram o valor da mordomia. Que esse corpo, por exemplo, ele não me pertence. Ele é santuário, ele é morada de Deus. Então eu preciso cuidar bem desse corpo, porque um dia Deus vai pedir contas. Porque um mordomo, um administrador, ele não é dono. Ele cuida temporariamente até prestar contas daquilo que ele usufruiu. Como é que você tem vindo para o culto? Só por um desencargo de consciência? Ou porque você quer ver a Deus? E você quer se submeter a Deus? E você quer dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, estou pronto, envia-me a mim. Mas para Deus enviar você, e usar a mim, Ele precisa nos purificar, porque Deus não usa instrumentos perfeitos, mas usa instrumentos limpos, para a glória dEle. Abaixa a sua cabeça comigo, e vamos ter uma palavra de oração. Deus bondoso, em nome de Jesus, o nosso Deus Salvador, nesta noite nós abrimos a Tua palavra, falamos tantas coisas, mas que tudo aquilo, Deus, que é do homem, tudo aquilo que foi da minha própria vontade, seja esquecido hoje à noite em nome de Jesus, mas que de alguma forma eu suplico ao Senhor, o Teu Santo Espírito, impacte as nossas vidas, para a gente poder se olhar à luz da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua santidade, para que a gente possa entender então, Deus, que muitas vezes do jeito que está não dá, é preciso transformação na nossa mente, no nosso coração, e só o Senhor pode fazer isso. Ajuda-nos a sermos humildes, quebrantados, e nos prostrar diante do Senhor e gritar como Isaías: ai de mim, sem Jesus Cristo eu estou perdido, ai de mim. Ajuda-nos a sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos, ajuda-nos a ouvir esses clamores, aquele clamor que vem lá do inferno, aquele clamor que vem das nações, e este último clamor que vem lá do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ajuda-nos a termos os ouvidos abertos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém?